nobres senhores, bem-vindos à Escola de Direito. Vamos ao direito à informação. Primeiramente, levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando, somando aí. Vamos agora agregar valores. Ei, esquece não, já tomou o seu remédio? Esqueci? Não esqueça aí. Vamos aí, senhores, ao direito penal brasileiro acerca dos crimes contra a vida. Eita, os crimes contra a vida. Vamos aí ao subtema, que é a continuidade, que é o suicídio. Exemplo: Albertino e Carlinhos decidem se matar juntos no banheiro com inalação de gás. Albertino abre o gás e ambos sobrevivem sem qualquer lesão. Nessa hipótese, Albertino praticou ato apto a matar, devendo responder por homicídio tentado, enquanto Carlinho não responderá por nada, pois, embora tenha reforçado a ideia de Albertino, não houve resultado obrigatório que permitisse a punição. Doravante, senhores, atenção! Se no direito penal entende-se que por tentativa branca quando o agente que deseja matar inicia a execução e ele não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, e a vítima sai ilesa da situação, mas assim ele responde pelo crime praticado na modalidade tentada. Entretanto, 122 contra a vítima. Por exemplo, o crime cometido é menor de 14 anos. É quando este é praticado contra essa vítima menor. Para esse caso, existe um entendimento que estabelece que se o agente induz, instiga ou auxilia vítima menor de 14 anos de idade e esta comete suicídio, o crime será de homicídio. O parágrafo único do artigo 122 não determina o aumento de pena se a vítima for menor. Sim, mas apenas no caso de vítima menor de 18 a partir de 14, pois se ela tem menos de 14, crime não será do 122, e sim homicídio pelo 121. O crime de infanticídio, outro crime contra a vida, é o crime de infanticídio, o qual tem a previsão no 123, matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. O infanticídio, ao ser criado, foi estabelecido pelo legislador como crime autônomo e por isso que não está disposto junto ao artigo 121, que prevê o crime de homicídio pelo princípio da especialidade. O infanticídio é especial ao homicídio. O que especializa este crime são as suas elementares de caráter pessoal. Assim deve-se verificar o que? Quem matar? Quem mata? A mãe mata o próprio filho. Quando mata? Durante o parto ou logo após. Por que mata? Porque está influenciada pelo estado puerperal. Por esse dispositivo e conforme a corrente majoritária entende que a mãe mata o próprio filho nascente ou recém-nascido durante o parto ou logo após o parto, estando necessariamente influenciada pelo estado puerperal, eu diria de modo incomum. Será que é possível o concurso de pessoas no crime de infanticídio? Para responder a essa pergunta, na primeira hipótese, a mãe pratica a conduta principal. Ela quem mata o próprio filho, o terceiro somente auxilia. Na hipótese 2, o terceiro pratica a conduta principal. Ele quem mata o nascente ou recém-nascido, enquanto a mãe, influenciada pelo estado puerperal e logo após o parto, auxilia. Para análise, no item 1, importante relembrar sobre o que dispõe o artigo 30 do Código Penal. São circunstâncias incomunicáveis. No artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Entende que ser mãe, estar influenciado por estado puerperal, pratica a conduta durante ou logo após o parto. Todas essas circunstâncias são de caráter pessoal, mas que irão se comunicar no caso de infanticídio, por serem elementares do crime. Dessa maneira, na mesma hipótese, de acordo com o artigo 30, essas circunstâncias de caráter pessoal poderiam se comunicar dela para o terceiro, haja visto que a conduta principal é da mãe. Salienta-se que o terceiro, nesse caso, tem uma conduta acessória, pois somente auxiliar esta mulher. Dessa maneira, no que tange a comunicabilidade das circunstâncias pessoais no crime de homicídio, o direito penal segue a regra universal de que o acessório é que deve seguir o principal. Veja, quando a conduta principal é da mãe, não há maiores problemas em identificar que a conduta de terceiro que auxilia segue a conduta principal da mãe, devendo para a doutrina amplamente e majoritária, ambos responderão por infanticídio. Na hipótese 1, ambos respondem por infanticídio pelo artigo 30. Entretanto, na hipótese 2, amplamente contravertida, pois admite 3 posicionamentos. São eles: ambos respondem por homicídio, ambos respondem por infanticídio, o terceiro responde por homicídio e a mãe por infanticídio, havendo, portanto, a quebra da teoria monista. Erros sobre a pessoa no crime de homicídio. Há algumas horas após o parto, a mulher influenciada pelo estado puerperal se dirige ao berçário no intuito de matar seu filho recém-nascido. No entanto, acabou matando o filho de outra mulher por engano. Nessa hipótese, verifica-se que esta mãe errou sobre a pessoa, matando o bebê errado, e pela teoria do erro sobre a pessoa, esta mãe não responderá pelo crime de infanticídio, ainda que o bebê morto não fosse seu filho recém-nascido. Crime de aborto. Assim como o infanticídio, o crime de aborto é um crime contra a vida, estando disposto no 124 ao 128. Doravante, seus, o aborto ou autoaborto sem consentimento da gestante ou com consentimento da gestante. O 124, no caso de autoaborto, exige 2 possibilidades quando a gestante provoca o aborto em si, tomando algum medicamento abortivo, por exemplo, ou quando a gestante consegue que outra pessoa provoque o aborto, realizado o procedimento em uma clínica clandestina, por exemplo, ou automedicação, aborto provocado pela gestante ou com consentimento. No 124, provocar aborto em si ou consentir que outro lhe provoque. No caso do terceiro que provoca o aborto com o consentimento da gestante, ela responde pelo crime de aborto nos moldes do 126. Ou seja, há uma quebra da teoria monista, pois a gestante responde. Sim, provocar aborto com consentimento da gestante. Entretanto, senhor, o aborto sem o consentimento da gestante, no 125, no entanto, pode se dar de várias maneiras. Por exemplo, imagine que uma mulher que descobriu que está grávida conte para o seu namorado sobre a gravidez. Ele, não querendo que a criança nasça, arquiteta um plano com um amigo que é médico, leva a mulher ao consultório dizendo que é para começar o pré-natal. E o médico realiza o procedimento abortivo sem o consentimento dela, a pedido do amigo, namorado da gestante. O aborto provocado por terceiro, no artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Quebra-se a teoria monista. Ocorrerá aqui a hipótese do 124, 126 do Código Penal. Paulo e Lídia são amigas. Paula conta que a sua amiga que está grávida, mas que não deseja ter o bebê. Lídia, sabendo que sua amiga não teria coragem de ir até a farmácia para comprar um medicamento abortivo, compra o remédio e a entrega. Paula toma o remédio e o aborto é realizado. De acordo com o 124 do Código Penal, admite a participação no crime de aborto. Lídia responderá pelo crime de autoaborto, tanto quanto Paula, que estava grávida, não havendo, portanto, a quebra da teoria monista.
Assim sendo, a gestante e a amiga responderiam pelo mesmo crime em concurso de pessoas. Responderia pelo crime do artigo 124. Percebe que no caso do 126 não há uma mera ajuda do terceiro, conforme o exemplo anterior. Entretanto, no 126, o aborto é provocado pelo terceiro, porém com o consentimento da gestante. No entanto, se a gestante não for maior de 14 ou for alienada ou débil mental, ainda que haja seu consentimento para a prática do aborto, o terceiro que provocou responderá pelo crime nos moldes do 125, ou seja, sem o consentimento da gestante. Doravante, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 125, no parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Dessa maneira, reflita agora, admite-se concurso de pessoas pelo artigo 124? Em regra, não. No entanto, é possível a participação para o terceiro que auxilia sem praticar diretamente qualquer ato abortivo. Exemplo, Joana ministra com o consentimento substância abortiva em sua amiga Paula, que estava grávida para provocar o aborto. O crime é do 126. Exemplo, Isabela compra medicamento abortivo e entrega a Karen para tomar com a ciência. A própria gestante é que ingere ou aplica a medicação. Nessa situação, ambos respondem pelo 124. E Isabela participe do referido crime, mas porque ela não pratica o crime previsto do 126, porque ela não praticou o verbo núcleo desse tipo, ou seja, ela não provocou o aborto. O artigo 127 também dispõe sobre o crime de aborto. Vejamos, entretanto, senhores, a forma, eu diria, qualificada pelo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-los, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Na maioria dos abortos que acontecem no Brasil de forma clandestina, é porque a mulher quer esconder uma honra ou uma desonra, ou quer ocultar, ou quer não vir deixar a público, porque poderia trazer para ela uma inversão ou uma desorientação relacionado à sua confissão, quem é o pai biológico de tal criança. Apesar no nome da forma qualificada do 127 não dispõe sobre uma nova escala penal, o que se tem uma causa de aumento de pena, assim não se trata de uma forma qualificada de aborto, mas sim uma forma majorada do crime do aborto. Considerando inclusive na terceira fase da dosimetria da pena, aplica-se o artigo 125, 126, na hipótese do 127, a pessoa não deseja nem morte, nem a lesão corporal de natureza grave da gestante. Assim, o agente possui dolo somente no aborto, e a morte ou a lesão corporal ocorre como resultado não pretendido, os quais ocorrerão na modalidade culposa. Se o agente tem o dolo no aborto e dolo na morte da gestante, haverá concurso de crimes, crime de aborto e crime de homicídio. Vejamos um caso concreto a ser analisado. Albertino toma ciência da gravidez de sua mulher, Antoniela. Sabendo que Antoniela possui doença fatal, ela a convence a ir uma obstetra. Mas trata-se de fraude, pois já combinou previamente com o amigo Carlinhos que seria realizado um aborto. Antoniela vai ao consultório com Albertino. Lá Carlinhos pratica manobras abortivas enquanto a Antoniela está desacordada. Albertina não comunicou ao amigo a doença grave de Antoniela. Albertino já sabia que o procedimento causaria a morte da esposa, o que de fato ocorreu.
ele já desejava esse resultado, pois queria ficar com sua amante. Qual seria a responsabilidade penal dos envolvidos? Albertino deve responder por homicídio qualificado com agravantes e ter sido cometido contra cônjuge, e responde ainda pelo crime de aborto. Em concurso formal impróprio, haja visto que ele possuía desígnios autônomos. Carlinho deve responder pelo artigo 125 e 127 do Código Penal. O legislador optou por não punir os casos de aborto em algumas situações. Digamos o artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. É o aborto necessário pelo inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto no caso de gravidez resultante de estupro, inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Entretanto, senhor, a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que foi ajuizado da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde em 2004, tendo sido julgada apenas 8 anos depois de uma votação não unânime da qual participaram 11 ministros. Nos dias 11 e 12 de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação procedente por 8 votos a favor e 2 votos contra. Foi decidido que não há de ser considerado crime de aborto a interrupção terapêutica induzida da gravidez de um feto com anencefalia, bem como foi reconhecida a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção desse tipo de gravidez é conduta tipificada no artigo 124, 126, 128, inciso 1 e 2 do Código Penal. Doravante, o trecho citado pelo relator, nesse contexto, a interrupção da gestante de feto anencefálico não configura crime contra a vida, revela o que se a condição atípica. Aqui está alguns respaldos relacionados aqui aos crimes contra a vida. É homicídio. Um grande abraço, um F de fortalecimento para todos vocês. Bem-vindos à minha casa, a escola. Bom contar aí com sua presença. Se inscreva no canal, fortalece, edificando a casa. Um abraço, Brasil.